Apenas memorize este padrão e aprenda a criar muitas frases. Para montar frases em inglês, é necessário apenas que você conheça e domine algumas estruturas fixas. Essas estruturas vão ser a base para você criar muitas frases, apenas fazendo algumas adaptações. Nessa aula, você vai conseguir aprender inglês montando frases. Let's get started! Vamos começar! Eu tenho. Em inglês é I have. Essa estrutura aqui é muito importante. Você pode usar essa estrutura para montar várias frases. Repita comigo. I have. Como se diz em inglês eu tenho? Isso mesmo. I have. Memorize bem. I have. Olhos castanhos. Em inglês é brown eyes. Brown eyes. Junte o N do brown com o E de eyes, fica brown eyes. Repita comigo, nice. Brown eyes. Se você falar cada palavra isoladamente, você vai ter um som. Se você falar juntando, vai ter um outro som, que é o ideal, que é o natural, inclusive. Brown eyes. Repita comigo. Brown eyes. É importante você repetir. Então, como se diz em inglês, olhos castanhos? Isso mesmo. Brown eyes. Muito bem. Agora vamos montar o que acabamos de aprender. Eu tenho olhos castanhos. Olha só que simples. Você já sabe. I have brown eyes. I have brown eyes. Repita comigo. I have brown eyes. Então, como se diz em inglês, eu tenho olhos castanhos? Isso mesmo. I have brown eyes. Olhos azuis. Em inglês é blue eyes. Blue eyes. Repita comigo. Blue eyes. Como se diz em inglês, olhos azuis? Blue eyes. Muito bem. Eu tenho olhos azuis. Essa você já sabe com certeza. I have blue eyes. I have blue eyes. Esse momento aqui é um momento para você colocar para fora o seu inglês, praticar. E aí você vai montando frases e percebendo que aprender inglês é mais simples e fácil do que você imagina. Vamos lá, repita comigo. I have blue eyes. Como se diz em inglês, eu tenho olhos azuis? Exatamente, I have blue eyes. Muito bem. É importante que você repita para você conseguir falar inglês na sua vida e também nessa aula, porque no finalzinho da aula nós vamos ter um challenge, um desafio, e eu vou te desafiar a me contar tudo que nós aprendemos nessa aula. Então, quanto mais você falar em voz alta, melhor para você. Melhor para você nessa aula e para a sua vida usando inglês. Vamos lá! Olhos verdes. Em inglês é green eyes. Green eyes. Então, percebe? Só a palavra green é green. Simples assim. E a palavra olhos, eyes. Não é verdade? Mas quando você junta green com eyes, fica green eyes. Simples assim também, muito simples. É só você repetir comigo. Nice. Nice. Agora, green eyes. Repita comigo, green eyes. Muito bem. Como se diz olhos verdes?
Não esquece de fazer o link lá do som, hein. Como que é mesmo? Green eyes, muito bem. Nada de green eyes. Não, isso daí de jeito nenhum. Green eyes, tá bom? É isso aí, vamos lá. Que cor em inglês? What color? What color? What color? Repita comigo. What color? Como se diz em inglês que cor? What color? Exato, isso mesmo. Então, what color, que cor? Perceba que você vai conseguir criar muitas frases com esse padrão, tudo bem? Então é importante que você lembre que aqui nós estamos aprendendo a montar frases. E aí você vai conseguir, a partir de um padrão, montar centenas de frases. Vamos lá? Olhos dela. Olhos dela em inglês é her eyes. Her eyes. Her eyes. Repita comigo. Her eyes. Você tem dificuldade de falar a palavra eyes? Se sim, é só você treinar. Her eyes. Eyes. Her eyes. Repita mais uma vez. Her eyes. Então, como se diz em inglês, olhos dela? Her eyes. Exato. Que cor é os olhos dela? Como se diz isso daqui em inglês? Vamos lá. What color are her eyes? What color are her eyes? What color are her eyes? Repita comigo. What color are her eyes? What color are her eyes? No inglês, parece que a letra R a gente tem que puxar bastante, tem que ficar uma coisa assim bem caipira. Quanto mais caipira, melhor. Então fica a dica, para aprender inglês, seja caipira, tá bom? What color are her eyes? Percebe? Her eyes are. Olha só que caipira. Are, her. Não é verdade? Então, não economize em puxar esse R, porque é ele que vai fazer diferença para você conseguir falar direitinho. Então, aproveite mais essa oportunidade. What color are her eyes? Eu tenho certeza que você conseguiu. Como se diz em inglês? Que cor é os olhos dela? Você lembra? Então, como se diz? What color are her eyes? Muito bem. Olhos dele. Mais vocabulário temos aqui. Em inglês é his eyes. His eyes. His eyes. Repita comigo. His eyes. A palavra eyes se pronuncia assim, isoladamente. Eyes. Só que aqui nós temos his. Então você vai juntar o S do his com eyes, vai ficar zais. Simples assim. Quanto mais você linkar as palavras, melhor o seu inglês vai ficar e o seu listening também, porque aí quando você ouvir esse padrão, você vai reconhecer e vai entender. E melhor ainda também, falar. Então é só repetir comigo. His eyes. Muito bem. Então, como se diz em inglês, olhos dele? His eyes. Muito bem. Que cor é os olhos dele? What color are his eyes? Então, percebe que nós só substituímos
dele aqui nessa frase? Na frase anterior era dela. Que cor é os olhos dela? Aqui é dele. Então, percebe que você pode fazer várias alterações? E não só olhos. Pode ser alguma outra coisa, você pode estar falando de outra coisa e você quer saber a cor. Então é só você substituir aqui esse substantivo por um outro. E também é só substituir o pronome de tratamento, que é dele, dela, sua, por um outro. Assim você consegue criar várias frases. A minha preocupação nessa aula aqui é fazer você entender que dá para criar várias frases a partir de estruturas. É só você substituir, prestar atenção nisso e ver que esse padrão vai se repetir várias vezes, tá bom? Então, repete aqui com a teacher. What color are his eyes? Só mais uma vez. What color are his eyes? Eu tenho certeza que você está decorando e memorizando só por repetir. Então, como se diz em inglês, que cor é os olhos dele? What color are his eyes? Exatamente. Seus olhos. Em inglês é your eyes. Your eyes. Your eyes. A palavra your terminou com R e eyes começou com som de vogal e, coincidentemente, também começou com uma vogal. Então, você vai ter um novo som. Você vai ligar R do your com E de eyes, your eyes. Repita comigo, your eyes. Só mais uma vez, your eyes. Como se diz em inglês, seus olhos? Exato, your eyes. Que cor são seus olhos? What color are your eyes? What color are your eyes? What color are your eyes? Olha só como eu puxei o R, hein? What color are your eyes? Bem caipira, hein? Are your, are your. Repita com a teacher. Are your. Só mais uma vez. Are your. Agora a frase inteira. What color are your eyes? Isso mesmo. Como se diz em inglês? Que cor são seus olhos? What color are your eyes? Exatamente. Sem economizar na letra R, hein? Muito bem. Olhos delas ou olhos deles? Como se diz em inglês delas ou deles? Their. Their eyes. Their eyes. Repita comigo. Their eyes. Exato. Então, como eu posso dizer olhos deles ou olhos delas? Isso mesmo. Their eyes. Their eyes. Muito bem. Que cor são os olhos delas? What color are their eyes? Então, percebe? Aqui substituímos o pronome possessivo delas. Aqui está their, mas você pode usar your, que é seu. Você pode usar his, que é dele. Você pode usar her, que é dela. E assim você vai criando várias frases com pronomes possessivos diferentes. Também você pode substituir olhos por outro substantivo. Depende do que você precisa. Repita comigo. What color are their eyes? Como se diz em inglês? Que cor são os olhos delas?
What color are their eyes? Muito bem. Cabelo loiro. Como se diz em inglês? Blonde hair. Blonde hair. Blonde hair. Repita comigo. Blonde hair. Como se diz cabelo loiro? Blonde hair. Muito bem. Eu tenho cabelo loiro. Opa, a gente já viu essa estrutura aqui antes. Eu tenho. Então tá fácil, né? Vamos lá? I have blonde hair. Simples assim. I have blonde hair. Repita comigo. I have blonde hair. Então vamos relembrar? Como se diz em inglês eu tenho cabelo loiro? I have blonde hair. Exatamente. Ele tem. Em inglês, he has. He has. Então perceba que não é he have. Quando eu digo eu tenho, é I have. Mas quando eu estou falando de uma terceira pessoa, uma pessoa que não está entre nós, então vai ser has. Então repita comigo. He has. Isso mesmo. Como se diz em inglês, ele tem? Exatamente. He has. Ele tem cabelo castanho. Em inglês é He has brown hair. He has brown hair. Repita comigo. He has brown hair. Então, um pouquinho antes, nós aprendemos que olhos castanhos é brown eyes. Aqui, cabelo castanho é brown hair. Então, você pode usar uma palavra e também criar várias outras frases com essa palavra. E a estrutura que nós vamos nos concentrar também é he has, ele tem. Terceira pessoa do singular, alguém que não está aqui entre eu e você. Do meu ponto de vista, eu sou a primeira pessoa do singular. Eu sou uma pessoa só e, como eu estou falando, eu sou a primeira pessoa, do meu ponto de vista, é claro. Você que está me ouvindo, você é segunda pessoa do singular. Se você está sozinho me ouvindo, então você é segunda pessoa, do meu ponto de vista, é claro. E temos uma terceira pessoa, que é ele. Ele não está aqui entre nós. Então é uma terceira pessoa. Singular, por quê? Porque é uma pessoa só. Então, he has brown hair. Ele tem cabelo castanho. Como se diz em inglês, ele tem cabelo castanho? He has brown hair. Muito bem. Ruivo ou ruiva também pode ser. Dizemos red hair. Red hair. Red hair. Repita comigo. Red hair. Então, como se diz em inglês ruivo ou ruiva? Red hair. Muito bem. Ela tem cabelo ruivo. Você lembra como que é ele tem? He has, não é verdade? Então, se ele tem é he has, ela tem é she has. She has o quê? Cabelo ruivo, red hair. Simples assim. Repita comigo. She has red hair. Só mais uma vez. She has red hair. Como se diz em inglês? Ela tem cabelo ruivo.
She has red hair. Muito bem. Cabelo preto. Bom, você já sabe que cabelo é hair. E preto, black. Black hair. Muito bem. Repita comigo. Black hair. Como se diz em inglês cabelo preto? Black hair. Isso mesmo. Eles têm. They have. Então, aqui já é a terceira pessoa do plural. Estamos falando sobre quem? Sobre eles. Uma terceira pessoa, não está aqui entre nós. E é do plural, né? Tem mais de uma pessoa aí, plural. Então, eles têm, they have. Como se diz em inglês? Eles têm, they have. Isso mesmo. Eles têm cabelo preto. Você já sabe que cabelo preto é black hair. Você já sabe que eles têm é they have. Pois é, então aqui, ó. They have black hair. Repita comigo. They have black hair. Como se diz em inglês? Eles têm cabelo preto? They have black hair. Muito bem. Cabelo curto. Em inglês é short hair. Percebe? Estamos aqui falando sobre cabelo. Então, já falamos da cor, agora vamos falar do tamanho do cabelo. Olha só como dá para você criar várias frases, até com uma palavra só, não é verdade? Então, repita aqui com a teacher: short hair. Mais uma vez, short hair. Como se diz em inglês cabelo curto? Short hair. Exato. Ele tem cabelo curto. Você lembra? Ele tem? He has. Cabelo curto, short hair. He has short hair. Repita comigo. He has short hair. Como se diz em inglês? Ele tem cabelo curto? He has short hair. Na altura dos ombros. Opa, aqui tá falando de tamanho de novo, né? Na altura dos ombros. Como se diz isso daqui em inglês, hein? Shoulder length. Shoulder length. Shoulder, ombro, e length, altura. Então, na altura dos ombros, shoulder length, tá bom? Repita comigo, shoulder length. É isso mesmo, TH tem som de F, tá? Então, vamos lá repetir com a teacher, shoulder length. Só mais uma vez, shoulder length. Como se diz em inglês na altura dos ombros? Shoulder length. Exatamente. Ela tem cabelo na altura dos ombros? Ela tem, você lembra, né? She has shoulder length hair. She has, ela tem cabelo na altura dos ombros. Shoulder length hair. Percebe? Então eu posso falar I have shoulder length hair. Eu tenho cabelo na altura dos ombros. Também posso dizer que ele tem cabelo na altura dos ombros. He has shoulder length hair. Posso dizer que ela tem cabelo na altura dos ombros. She has shoulder length hair. E também posso dizer que eles têm cabelo na altura dos ombros. They have shoulder length hair. É isso que você precisa saber. Memorizar padrões, estruturas para você criar centenas e centenas de frases. E você sabia que na altura dos ombros é shoulder length? Não sabia? Então você acabou de aprender. Se você já sabia, parabéns! Se inscreva no canal Listen and Repeat e deixe o seu like para você sempre acompanhar novos vídeos e melhorar o seu inglês cada vez mais.
Como se diz em inglês? Ela tem cabelo na altura dos ombros? Você lembra? Então como se diz? She has shoulder length hair. Muito bem. Comprido. Comprido? Como se diz em inglês? Long. Long. Repita comigo. Long. Muito bem. Como se diz comprido em inglês? Long. Elas têm cabelo comprido. Elas têm? They have. Cabelo comprido? Long hair. They have long hair. Repita comigo. They have long hair. Elas ou eles têm? They have. They, eles ou elas, têm have. Cabelo comprido? Long hair. They have long hair. Repita comigo. They have long hair. Como se diz em inglês? Eles têm cabelo comprido? They have long hair. Muito bem. Que dizer de liso? Em inglês é straight, straight, straight. Liso em inglês é straight. Repita comigo. Straight. Muito bem. Aqui estamos falando de cabelo, né? Mas quando nós vamos dar direção, por exemplo, você está dirigindo e alguém fala assim, go straight. Então, vá reto, vá direto. Então, é a mesma coisa que liso, porque é reto, né? Não tem curva. Então, straight serve tanto para cabelo, que é cabelo liso, quanto vá em frente, segue reto. Belezinha? Então repete com a teacher. Straight, straight. Muito bem. Então, como se diz em inglês liso? Straight. Perfeito. Ela tem cabelo liso. Como que fica essa frase em inglês? She has straight hair. She has straight hair. Percebe como é simples? Então é só você formar várias frases, né? É claro que aqui nós temos o pronome de tratamento she, que é ela, mas você pode substituir por nome próprio, né? Então vamos colocar aqui um Mary, né? Vamos lá, vamos chamar aqui alguém de Mary. Então você poderia dizer: Mary has straight hair. A Mary tem cabelo liso, certo? Também você pode colocar John, digamos, né? John has straight hair, então o John tem cabelo liso. Tanto faz. Eu só quero te dizer que dá para você criar várias frases com essas informações. É só substituir o substantivo, né? Ou o adjetivo. Depende. Depende do que você precisa modificar. Então, como se diz em inglês, ela tem cabelo liso? She has straight hair. Muito bem. Opa, mais um tipo de cabelo aqui, ondulado. Ondulado em inglês, você conhece? Então vamos conhecer agora. Wavy, wavy. Então, ondas é waves. Wave, onda. W-A-V-E. Ondulado é wavy, com Y no final. W-A-V-Y. Wavy. Repita comigo. Wavy. Muito bem. Então, como se diz em inglês ondulado? Wavy. Muito bem. Ela tem cabelo ondulado. Ela tem, você lembra? She has. She has wavy hair. Ela tem cabelo ondulado.
She has wavy hair. Repita comigo. She has wavy hair. Muito bem. Então, pode ser ondulado, liso, cacheado e assim por diante. É só você brincar aí com as frases. Então, repita só mais uma vez. She has wavy hair. Muito bem. Então, vamos relembrar como se diz em inglês ela tem cabelo ondulado? She has wavy hair. Exato, she has wavy hair. Cacheado. Opa, mais um tipo de cabelo. Curly, curly, curly. Repita comigo. Curly. Como se diz em inglês? Cacheado? Curly. Exatamente. Eu tenho cabelo cacheado. Eu tenho, é? I have. Cabelo cacheado, curly hair. Eu tenho cabelo cacheado, I have curly hair. Repita comigo. I have curly hair. Muito bem. Como se diz em inglês, eu tenho cabelo cacheado? I have curly hair. Exato. Como é o seu cabelo? Em inglês é What is your hair like? What is your hair like? Então, você já deve ter aprendido que como em inglês é how, mas quando acrescentamos what is com like no final da frase, vira o como. Como é seu cabelo? What is your hair like? Né? Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar assim, como é sua cidade? Eu iria substituir cabelo por cidade, então eu iria substituir hair por city. Ia ficar assim essa frase. What is your city like? Como é sua casa? Né? Se eu quisesse perguntar como é sua casa, no sentido de quantos cômodos tem e assim por diante, ficaria What is your house like? What is your house like? Então, como eu já te falei, a minha preocupação nessa aula é fazer você entender que, usando uma estrutura, dá para criar centenas de frases. Cabe a você usar a sua imaginação e de acordo com a necessidade, tá bom? Então, repete aqui com a teacher. What is your hair like? What is your hair like? Como se diz em inglês? Como é seu cabelo? What is your hair like? Muito bem. Como é o cabelo dela? Opa, aqui eu já tenho um outro pronome de tratamento, pronome possessivo, aliás, dela, né? Então, what is her hair like? Dela é her em inglês. Então, what is her hair like? Puxa o R com a teacher. What is her hair like? Como se diz? Como é o cabelo dela? What is her hair like? Muito bem. Como é o cabelo delas? Como que é delas em inglês mesmo? Their. What is their hair like? What is their hair like? Repita comigo. What is their hair like? Muito bem. Como se diz em inglês? Como é o cabelo delas? What is their hair like? Como é o cabelo dele? Tá vendo? Agora é outro pronome possessivo adjetivo. Dele. Dele em inglês é his. What is his hair like? What is his hair like? Repita comigo. What is his hair like? Como se diz em inglês? Como é o cabelo dele?
What is his hair like? What is his hair like? Eu sou. Eu sou, mais uma estrutura em inglês. I am. I am. I am. Repita comigo. I am. Como se diz em inglês? Eu sou. I am. Muito alto. Em inglês é very tall. Não diga tall, tá bom? Diga tall. Very tall. Repita comigo. Very tall. Como se diz em inglês? Muito alto? Very tall. Que dizer de eu sou muito alto? Como que fica em inglês? I am very tall. I am very tall. Como se diz em inglês? Eu sou muito alto? I am very tall. Isso mesmo. Estatura mediana. Em inglês é average height. Average height. Average height. Repita comigo. Average height. Como se diz em inglês estatura mediana? Average height. Muito bem. Eles são. Eles são em inglês é they are. They are. They are. Repita comigo. They are. Como se diz em inglês? Eles são. They are. Baixo. Short. Repita comigo. Short. Só mais uma vez. Short. Como se diz em inglês? Baixo. Short. Muito bem. Eles são baixo. Em inglês é they are short. They are short. They are short. Repita comigo. They are short. Como se diz em inglês? Eles são baixo. They are short. They are short. Qual é a sua altura? Em inglês é how tall are you? How tall are you? Repita comigo. How tall are you? Muito bem. Então, vamos relembrar como se diz em inglês. Qual é a sua altura? How tall are you? Muito bem. Que dizer de qual é a altura dela? Nesse caso aqui, vamos dizer how tall is she? Qual é a altura dela? How tall is she? How tall is she? Repita comigo. How tall is she? Como se diz em inglês? Qual é a altura dela? How tall is she? Qual é a altura dele? Olha aqui como tá diferente. How tall is he? How tall is he? Is he? Is he? How tall is he? Repita comigo. How tall is he? Como se diz em inglês qual é a altura dele? How tall is he? Muito bem. Challenge. Chegamos no momento challenge da nossa aula, o momento desafio.
Então, todas as palavras e frases que vimos nesta aula, eu vou dizer aqui em português para você. Vou te dar um tempinho para você relembrar e me dizer como se diz em inglês. Aqui é um momento de revisão. Claro que se você não for muito bem, não tem problema. Estamos aprendendo, estamos treinando. É só você ver o vídeo de novo, anotar as palavras ou frases que você teve mais dificuldade de relembrar, e aí você trabalha em cima disso, tá bom? Se inscreva no canal Listen and Repeat e deixe o seu gostei para você sempre receber conteúdos novos. Are you ready? Você está preparado? Let's get started. Vamos começar. Eu tenho. Em inglês é I have. Olhos castanhos. Em inglês é brown eyes. Eu tenho olhos castanhos. Em inglês é I have brown eyes. Olhos azuis. Em inglês é blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Em inglês é I have blue eyes. Olhos verdes. Em inglês é green eyes. Que cor? Em inglês é what color? Olhos dela. Em inglês é her eyes. Que cor é os olhos dela? Em inglês é what color are her eyes? Olhos dele. Em inglês é his eyes. Que cor é os olhos dele? Em inglês é what color are his eyes? Seus olhos. Em inglês é your eyes. Que cor são seus olhos? Em inglês é what color are your eyes? Olhos delas ou olhos deles, em inglês é their eyes. Que cor são os olhos delas? Em inglês é what color are their eyes? Cabelo loiro, em inglês é blonde hair. Eu tenho cabelo loiro, em inglês é I have blonde hair. Ele tem, em inglês é he has. Ele tem cabelo castanho, em inglês é he has brown hair. Ruivo, em inglês é red hair. Ela tem cabelo ruivo, em inglês é she has red hair. Cabelo preto, em inglês é black hair. Eles têm, em inglês é they have. Eles têm cabelo preto. Como se diz em inglês? Você lembra? They have black hair. Que dizer de cabelo curto? Em inglês é
Short hair. Ele tem cabelo curto. Como se diz em inglês? He has short hair. Na altura dos ombros. Em inglês é shoulder length. Shoulder length. Ela tem cabelo na altura dos ombros. Em inglês é she has shoulder length hair. Comprido. Comprido em inglês é long. Elas têm cabelo comprido. Em inglês é they have long hair. Liso. Liso ou reto. Em inglês, straight. Ela tem cabelo liso. Ela tem cabelo liso em inglês é she has straight hair. Ondulado. Ondulado em inglês é wavy. Ela tem cabelo ondulado. Em inglês é she has wavy hair. Cacheado. Em inglês é curly. Eu tenho cabelo cacheado. Em inglês é I have curly hair. Como é o seu cabelo? Em inglês é what is your hair like? Como é o cabelo dela? Em inglês é what is her hair like? Como é o cabelo delas? Em inglês é what is their hair like? Como é o cabelo dele? Em inglês é what is his hair like? Eu sou. Em inglês é I am. Muito alto. Em inglês é very tall. Eu sou muito alto. Em inglês é I am very tall. Estatura mediana. Em inglês é average height. Eles são. Em inglês é they are. Baixo. Em inglês é short. Eles são baixo. Em inglês é they are short. Qual é a sua altura? Em inglês é how tall are you? Qual é a altura dela? Em inglês é how tall is she? Qual é a altura dele? Em inglês é how tall is he? Congratulations! Parabéns! Você chegou até o final da nossa aula. Vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos, aulas, para você continuar melhorando o seu inglês. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Listen and Repeat. Até a próxima aula! See you next class! Bye bye!